Beatrice, eu sou integrante da IFMSA Brasil Cesupa e eu venho aqui dar as boas-vindas para vocês para a nossa jornada Transformando a Saúde. Esse evento ele foi criado com muito carinho para que a gente pudesse dar visibilidade a esse tema e também permitir que vocês tenham acesso a esse conhecimento. Tanto que a proposta da IFMSA é justamente estimular os estudantes a fazer a diferença. Eu sou integrante da IFMSA Brasil Cesupa. Desculpa, estava com outra aba aberta. E antes de eu apresentar o professor de hoje, eu queria só dar uns recados para vocês. Primeiro, o nosso professor, que seria o Dr. Carlos Martins, ele não pôde comparecer hoje. Segundo, o check-in, ele vai estar disponibilizado hoje, no final da aula. Ele vai ficar disponível na descrição do vídeo por 24 horas. E ele é só para a nossa avaliação de impacto. Vocês não têm a obrigação de acertar tudo que está no formulário. E, por fim, sobre o certificado, a gente vai disponibilizar também no final da aula de hoje as palavras-chave e vocês tirem foto, anotem, porque no final do nosso evento a gente vai disponibilizar um formulário e aí, quando vocês responderem as palavras-chave certas, aí vai validar o certificado de vocês. E já apresentando o nosso professor de hoje, é o Dr. Mário Albuquerque. Ele é médico de família e comunidade, titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Ele é vice-presidente da Associação Paraense de Medicina de Família e Comunidade. Ele é mestre em ensino em saúde pela UEPA, docente do curso de medicina do Cesupa e membro do grupo de trabalho de gênero, sexualidade e diversidade e direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. É isso, pode começar, professor. Abrir aqui o áudio. Obrigado, Bia, pela introdução. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da IFMSA para estar nesse evento com vocês, um evento tão importante, né? Eu sempre gosto de começar essas aulas, essas palestras, falando que eu fico muito feliz e muito satisfeito de ver vocês, alunos, tomando a frente desse tema tão importante, porque a gente sabe que a formação médica, que a escola médica, a educação médica ela ainda não é favorável ao acolhimento, a você ter uma prática mais inclusiva, um ensino mais inclusivo da diversidade, das minorias de uma forma geral, durante a graduação em medicina. Então, enquanto a escola médica não faz a sua parte, eu fico feliz que vocês, alunos, as ligas, a IFMSA e todas as outras entidades estudantis têm realmente, assim, tido um papel primordial em trazer esse tema para a discussão, em possibilitar que outros alunos, que outras pessoas novas que estão aí se formando possam ter acesso a essas informações. Então, eu parabenizo a todos vocês e agradeço pela oportunidade, pela honra de poder estar presente mais uma vez em um evento dessa magnitude. Eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho, gente. Como a Bia já falou, eu sou médico de família e comunidade, né? Então, a minha atuação profissional, desde a minha formação, sempre foi na atenção primária, inicialmente mais no sistema público, hoje em dia eu estou mais voltado no sistema privado, mas ainda assim na APS. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a abordagem, sobre a assistência da população trans na atenção primária à saúde. É um tema muito extenso, tá? É um tema vasto, a gente não teria como em uma aula agora, em alguns minutos, conseguir falar tudo que é necessário sobre esse tema, mas a minha intenção com vocês hoje é trazer algumas ideias chaves, alguns pontos principais que estimulem que vocês mesmos depois possam aprofundar, pesquisar outras fontes, para que a gente possa cada vez mais trazer informação e acolher melhor a população trans, que ainda sofre muito preconceito, né? A gente sabe que dentre as minorias aí da sexualidade, da diversidade, as trans também, principalmente tanto os trans masculinos quanto trans femininas e travestis, são os mais vulneráveis, porque são os menos aceitos pela sociedade, enfrentam uma série de barreiras desde o ensino inicial, desde o ensino fundamental, médio, em escolas que não são inclusivas, né, que não respeitam a identidade de gênero, e isso só faz se postergar aí tanto no ensino superior quanto no mercado de trabalho. Então, por muitas das vezes a gente sabe da dificuldade de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e na inserção da vida social como um todo. E é para elas que a gente tem que conversar hoje em dia, né? Em eventos como esse, principalmente, que trazem pessoas trans também para conversar, para participar, que ninguém melhor do que elas mesmas para falar sobre as suas vivências. Eu vou apresentar agora os meus slides e aí, caso esteja com algum problema, eu peço que algum dos meninos sinalizem para mim, tá bom? Que eu vou perder aqui a visão da tela.
Tá aparecendo, professor. Obrigado, Bia. Então vamos conversar um pouquinho, gente, sobre atendimento da população trans na atenção primária, tá? Eu não vou me deter muito em conversar com vocês sobre esses conceitos básicos, que eu imagino que eles já tenham sido abordados anteriormente, mas eu queria só trazer para reflexão alguns pensamentos da Judith Butler, né? Para quem ainda não conhece, quem quer se aprofundar em sexualidade e diversidade, é uma das principais autoras nesse ramo. Então, a gente tem aí que as características do corpo, isoladamente, elas não determinam quem nós somos, mas elas subsidiam as comunidades quanto à forma como as pessoas são apresentadas ao mundo e como são tratadas ao nascer. O que eu quero falar com isso? Nós temos que entender que hoje em dia a gente sabe que culturalmente, socialmente, o teu órgão genital, se você nasce com um pênis ou se você nasce com uma vulva, automaticamente você é identificado dentro de um espectro de gênero e você tem uma série de papéis sociais atribuídos ao gênero que também vão ser atribuídos a você. Então, por exemplo, se você nasce com pênis, você vai ser um homem, você se identifica como um homem, você vai ter uma orientação sexual heterossexual, você vai ter uma mulher, você vai ter filhos, você vai bancar a sua família, você é o responsável por estar no mercado de trabalho. Por outro lado, se você é mulher, você vai ser uma mulher, você se identifica como mulher, você vai ter uma orientação sexual heterossexual, vai procurar um marido e vai cuidar da casa, dos filhos e dos pais. Então, é um espectro muito grande que ele é injusto, ele é totalmente exclusivo. Você não consegue desenvolver a sua individualidade, a sua personalidade dentro de sexualidade, dentro de diversidade, porque o simples fato de você ter aquele determinado órgão genital já te identifica, já vai definir a sua vida, o seu destino baseado na sua genitália. Então, as pessoas, elas são designadas como homem ou mulher com base na sua genitália, vulva ou pênis, tipicamente, o que é acompanhado por expectativas para esse corpo em relação à expressão de gênero, à identidade de gênero e aos papéis sociais de gênero que são convencionados socialmente de forma binária, né? Nós sabemos disso. Então, a Judith Butler, ela traz para a gente que o sexo e o gênero são materializados nos corpos por normas regulatórias, que são constantemente reiteradas, repetidas e ratificadas, e que assumem o caráter de substância e de normalidade. E esse é o grande problema, é o nosso grande entrave quando a gente fala de adoecimento na população trans. Porque a partir do momento que a sociedade coloca uma determinada identidade de gênero como normal, e isso é frequentemente ratificado, frequentemente reiterado, automaticamente você está dizendo que quem não se encaixa nessa normalidade é anormal, tem algum problema, tem alguma doença. E isso vai se refletir em todos os demais cenários e é o principal fator desencadeador de adoecimento na comunidade trans. Levando, inclusive, por exemplo, a gente sabe que até pouquíssimo tempo atrás, até a nossa CID-10, que inclusive ainda está em vigor, a identidade de gênero ela era considerada um transtorno psiquiátrico. Então, é só na CID-11, na nova CID que vai entrar em vigor, que a gente teve a retirada dessas questões da identidade de gênero como uma patologização. E é uma conquista atual, nós vamos até falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. E onde nós entramos em tudo isso, né? Onde os profissionais de saúde se encaixam nesse ramo? Então, primeiro, a gente precisa entender que o profissional de saúde, ele precisa acolher a percepção individual da pessoa em relação ao termo que é utilizado para referir ao seu gênero, né? E é importante a gente reforçar que esses profissionais não devem, sob qualquer circunstância, determinar o gênero de uma pessoa ou a nomenclatura que vai defini-lo, os pronomes que vão utilizar no tratamento, da mesma forma como essas necessidades ou demandas que devem ser respeitadas e legitimadas. A gente sabe que muitos dos pacientes trans, eles acabam assumindo uma expressão de gênero, né, mais adequada ao seu gênero atribuído ao nascimento, não porque eles se identificam dessa forma, mas como uma forma de mecanismo de defesa. Eles fazem isso no intuito de que eles não sofram um tipo de preconceito, algum tipo de represália no atendimento médico, porque eles sabem que hoje em dia, você chegar como paciente trans, você está sujeito a uma série de violências, né? Aquele famoso médico que chega com o paciente se identifica, olha, eu sou a Joana. Não, Joana não. Aqui no seu documento é de João. Então me desculpe, mas eu preciso de tratar como você está no seu documento, né? Que é uma grande violação aí dos direitos da comunidade trans. Então, é fundamental que a anamnese de qualquer atendimento, ela explore também a identidade de gênero do paciente, o que promove acolhimento e respeito e assim reforça o vínculo e a confiança entre médico e paciente. Posso até trazer um exemplo bem recente para vocês. Essa semana eu estava fazendo territorialização com os meus alunos do CESUPA da MD1 e a gente foi numa casa, né, numa casa da área, e eu já tinha trabalhado com eles a ficha de cadastro e falado que aquelas perguntas de orientação sexual, de identidade de gênero, deveriam ser feitas de forma natural, que a gente não poderia julgar só por olhar para a pessoa
quais seriam as respostas dela. E eles foram numa casa de uma paciente que se identificou como bissexual. E aí depois se gerou toda uma discussão, olha como é importante, gente, se a gente tivesse colocado, a gente não saberia que ela era bissexual, a gente teria colocado heterossexual e tudo. E eles conseguiram fazer de uma forma tão natural que a paciente se sentiu acolhida e confortável para colocar a orientação sexual dela naquele momento. Então, não só a orientação sexual, como todo o restante dos aspectos relacionados à identidade de gênero, também devem ser abordados, também devem ser questionados da forma mais natural possível. A gente precisa aí evitar suposições baseadas desculpem, em imagem ou no comportamento, né, que é justamente essa expressão de gênero, porque ela frequentemente é utilizada como um mecanismo de defesa. Então, nomes e os pronomes que vão ser utilizados devem ser aqueles que a pessoa prefere ser tratada e devem fazer parte aí das nossas perguntas habituais, assim como a gente pergunta o nome, a idade, o endereço, a profissão, nós precisamos abordar também a sexualidade de forma natural. Esse é o famoso bonequinho aí dos aspectos atribuídos à sexualidade. Então, só para a gente entender, né, que a gente vai ter aí construção social de gênero, nós vamos ter o gênero designado ao nascimento, nós vamos ter as práticas sexuais, nós vamos ter orientação sexual, as características do corpo, a expressão de gênero, os papéis sociais de gênero e as estruturas de relacionamento. Então não é preto no branco, né? É um grande espectro de cores em que cada um desses componentes eles podem se combinar de formas distintas, de formas diferentes. E cada pessoa vai ter não só apenas uma identidade de gênero, mas uma identidade sexual como um todo, que ela é individual, que ela é particular, ela é personalizada de cada um. E nós, como profissionais de saúde, nós devemos estar qualificados, preparados para poder prestar esses esclarecimentos conforme a realidade de cada paciente. E aí, já entrando com vocês um pouquinho nos temas da aula de hoje, eu separei alguns temas principais, e o primeiro deles que eu quero discutir com vocês é a questão dos direitos, tá? Alguns direitos que foram conquistados pela comunidade trans, pela comunidade LGBTQIA+, de uma forma geral, nos últimos anos. Então, o primeiro deles, e um dos mais importantes, é justamente o nome social. A gente pensa, muitas das vezes, para quem, por exemplo, não faz uso de nome social, que é uma coisa besta. E a gente vê que não é. O nome social, ele trouxe repercussões muito positivas na comunidade trans, né? É aquele nome que a pessoa quer ser tratada, independente do motivo, que pode estar relacionado ou não ao seu gênero e aos seus registros civis. E hoje em dia a gente ainda vê uma resistência muito grande dos profissionais de conseguirem se adequar ao nome social do paciente. Por que você consegue chamar a Larissa de Anitta? Por que você consegue chamar a Maria das Graças de Xuxa ou a Viviane de Poca, mas você não consegue chamar um paciente trans pelo seu nome social? Não faz sentido, né? Se é uma coisa que não lhe afeta diretamente, que faz e traz um benefício enorme para outra pessoa, só nos cabe aceitar, acolher e respeitar. Então, o nome social ele é um direito das pessoas usuárias do SUS e, portanto, é dever de todas as equipes de profissionais e de todos os setores de uma unidade de saúde tratar a pessoa com o nome e os pronomes que ela escolher, né? Esse nome ele deve constar em todos os registros, assim como o cartão do SUS, documentos, receituários, formulários, prontuários, né? Com a garantia que a pessoa não seja constrangida ao ter o seu nome social confrontado com o nome de registro civil. Então, esse nome civil ele não deve ser tornado público, se for esse o desejo da população trans, né? do usuário trans, da usuária trans. Então, como eu falei para vocês, para a gente ter só uma dimensão do quanto isso é importante, teve esse estudo de Russell e colaboradores em 2018, em que eles trouxeram para a gente que lá nos Estados Unidos, o respeito ao nome social, ele gerou uma redução de 29% nas ideações suicidas e de 56% em comportamentos suicidas nos jovens dos Estados Unidos. Então isso demonstra, né, a potência que nós temos o nome social como uma ferramenta de cuidado das pessoas trans nos diversos cenários aí do serviço de saúde. Alguns pontos que a gente precisa entender, né, com relação à retificação de registro civil. A gente sabe que os trans, eles podem alterar prenome e o gênero nos documentos de nascimento e do casamento, caso desejarem, tá? Depois de realizar essa retificação de nome em cartório, ela deve atualizar, então, seus documentos junto aos órgãos responsáveis pela emissão, e a carteira de identidade emitida em qualquer estado, ela tem validade nacional. Novamente, eu queria ratificar aqui para vocês que cabe ressaltar que as unidades de saúde não podem exigir, tá, que a paciente ou o paciente faça a retificação de registro civil para que tenha o seu nome social respeitado e utilizado no sistema de saúde. Então, o nome social ele deve e pode ser utilizado, oferecido, independentemente se houve ou não houve retificação em cartório. E aí, já ainda falando, né, com vocês sobre os direitos, a gente sabe que nos últimos anos, assim, últimos anos ocorreu
um ponto aí nessa história, porque nos últimos anos mais recentes, isso não se tornou mais realidade, infelizmente. Nós tivemos, infelizmente, aí nos últimos anos da gestão do nosso governo federal, uma série de violações, de transgressões aos direitos da população trans, da população LGBTQIA+, como um todo. Mas até os anos anteriores à atual gestão, nós vínhamos numa corrente muito positiva de conquistas de direitos e de políticas públicas favoráveis à comunidade trans. E a gente vai fazer uma pequena passagem, tá? Uma pequena viagem nas principais portarias e processos que nós tivemos nesses anos anteriores. Então, a primeira delas, e é uma das mais importantes até hoje, foi a portaria do processo transexualizador no SUS, né? Essa portaria que ela entrou em vigor em 2008 e depois ela foi ampliada, foi redefinida, abordando também os trans masculinos na portaria de 2013, tá bom? O processo transexualizador do SUS, apesar da polêmica com relação a esse nome, né, porque dá a entender que seria um processo, um raio que atinge a pessoa e ela vai ser transexualizada, não é assim que as coisas funcionam, mas, assim, apesar das críticas ao nome, ela trouxe uma série de benefícios e garantias para a comunidade trans. Então, ela garante o direito aí de acesso à hormonização e às intervenções cirúrgicas, caso seja o desejo da pessoa. E é importante frisar que não é só quem deseja fazer cirurgia de redesignação social, de genital, que tem direito de acessar os cuidados relatados no processo transexualizador. Então, qualquer paciente trans que queira fazer hormonização, independente do desejo ou não da cirurgia, deve e pode ser abordada por essa portaria, por esse processo transexualizador. E isso é muito importante da gente entender, porque até pouco tempo atrás existia uma falsa ideia de que paciente trans era só quem fazia cirurgia de mudança de sexo. E não é isso, né? Eu imagino que vocês saibam já que trans é aquela pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do seu gênero atribuído ao nascimento. E para isso eu não preciso de nenhum tipo de hormonização, de nenhuma alteração corporal ou comportamental ou cirurgia para que a pessoa seja validada como trans, né? Aquela história do trans verdadeiro e trans falso. Isso não existe, tá bom? Então, para a pessoa ter acesso aos procedimentos cirúrgicos que são oferecidos pelo processo transexualizador no SUS, é exigido que ela tenha sido acompanhada por uma equipe multiprofissional por no mínimo 2 anos, tá? Contudo, a gente deve comentar aqui que teve uma resolução do Conselho Federal de Medicina no ano de 2019, tá? A resolução 2265, que ela trouxe uma pequena alteração. Ela dispõe que esse cuidado específico com relação à incongruência de gênero, ele pode considerar a possibilidade de que esse acompanhamento seja feito em apenas 1 ano, tá? Então, embora a portaria trouxesse 2 anos, já existe aí uma portaria, uma resolução do Conselho Federal de Medicina diminuindo esse prazo para 1 ano de acompanhamento. E aí, entrando na parte mais clínica com vocês, eu queria abordar alguns aspectos relacionados à anamnese, tá? Que a gente sabe que a anamnese que a gente aprende na faculdade, ela vem com todo um roteiro bonitinho, com uma série de perguntas, mas que são perguntas excludentes. São perguntas que não abordam sexualidade, não abordam diversidade, nem as suas peculiaridades. Então, alguns cuidados que nós precisamos ter na anamnese quando nós atendemos a comunidade trans, eu trouxe aqui para vocês, né? Eu elenquei alguns deles para que a gente possa trabalhar na nossa anamnese, acho que inclusive na faculdade. Eu acho que os professores de vocês vão ficar até surpresos quando vocês começarem a abordar essas questões na anamnese. Alguns positivamente, outros negativamente, mas eu acho que vocês vão impactá-los de forma positiva, independente da recepção. Porque quem vai sempre ser beneficiado é o seu paciente, se você consegue ser mais inclusivo, né? Então, o primeiro ponto aí seria realizar o inventário anatômico ou de órgãos, não assumir que a anatomia da pessoa com base na apresentação de gênero, conversei sobre isso com vocês, né, com relação ao mecanismo de defesa. Questionar se a pessoa oculta ao pênis os testículos e problemas relacionados, que é a prática que a gente conhece como aquendar, né? Então, aquendar é o paciente, geralmente paciente transfeminina ou travesti, que ela coloca o pênis para a parte de baixo, de trás da região genital, e a gente sabe que essa prática ela pode gerar, sim, algumas consequências, tanto no próprio pênis ou de infecções por ficar mais perto da região anal. Então é importante você questionar e orientar alguns cuidados de higiene, o período que pode ser feita essa prática para que a pessoa não tenha complicações. Investigar possíveis sintomas relacionados à disforia de gênero. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre disforia de gênero, vou fazer uma vírgulazinha por enquanto, depois eu explico para vocês, tá bom? Perguntar se já realizou ou se tem desejo de realizar algum procedimento para modificação corporal. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, como aumento de mamas, uso de silicone líquido industrial. Não sei quem já ouviu falar das bombadeiras. As bombadeiras, elas existem muito, principalmente nas comunidades mais humildes, mais pobres, são aquelas que fazem essa aplicação de silicone industrial, né, no corpo, em substituição ao silicone
da mama, aumento de coxa, enfim, de várias outras coisas. Vaginoplastia, labioplastia, procedimentos cosméticos, laser, etc. Realizar rastreamento para câncer, a gente vai ver daqui a pouquinho o câncer mais detalhadamente, depressão, ansiedade, suicídio, violência, uso de substâncias, violência doméstica e infecção sexualmente transmissível. A gente sabe que, infelizmente, a comunidade trans, ela tem uma prevalência maior de distúrbios, principalmente de saúde mental, comparado à comunidade cisgênero, tá? Interrogar a respeito de condições prévias ou atuais que podem influenciar os riscos da hormonização, e aí a gente entra com as principais contraindicações, que seriam doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, transtornos psiquiátricos, doença renal, HIV, TEV e cânceres relacionados a hormônios. Se a pessoa estiver em hormonização, questionar sobre possíveis complicações associadas, perguntar aí sobre a posologia, a forma de acesso aos hormônios, eficácia, expectativa, etc. Investigar a história familiar e o uso de binders ou packers. Não sei se vocês conhecem esses termos, né? Os binders são faixas elásticas que os pacientes transmasculinos costumam utilizar na região das mamas para ocultar as mamas, né, e ficar com o tórax mais reto, mais próximo do fenótipo masculino. E os packers, o packer seriam como se fosse, não chega a ser uma prótese, tá, gente? O vibrador, como é comumente conhecido, mas ele é um revestimento que ele tem um formato de pênis e alguns deles também podem ser utilizados para prática sexual insertiva, mas em geral é para dar um volume maior, um contorno diferente na região genital. Então os pacientes transmasculinos costumam fazer muita utilização deles, mas a gente sabe que o packer, quando utilizado por muito tempo, ele vai gerar ali na região da vagina mais umidade, ele vai deixar um ambiente mais abafado e que é mais suscetível à proliferação de diversos micro-organismos. A gente sabe que o binder, como ele comprime muito a região torácica, ele também torna essa região mais suscetível a candidíase, entre várias outras infecções superficiais de pele. Então, se o paciente faz uso desses acessórios, você deve orientá-los adequadamente para evitar essas possíveis complicações. Abordar a saúde e a satisfação sexual de forma sensível e com linguagem inclusiva, focada em comportamentos e na identidade. Isso é fundamental, tá, queridos? A gente tem que tirar um pouquinho da nossa mente aquela ideia da relação sexual que se resume à prática insertiva. Eu só vou ter relação sexual se existe um pênis envolvido em uma vagina ou um ânus. Existem diversas outras formas de comportamento e de exploração da sexualidade que não envolvem necessariamente inserção. Existe tanto a questão das carícias, existe sexo entre duas vulvas, ou sexo entre dois pênis. Existem várias formas de você ter o seu comportamento, o seu prazer sexual, e a gente deve abordar e interrogar de forma individualizada. Não esperar, se eu estou lidando com um paciente gay, automaticamente ele é um gay efeminado, um gay que ele faz sexo anal. Não. Ele pode ser um paciente gay e ter uma prática sexual totalmente ativa, ter uma prática sexual diferente do que você tem como um pré-julgamento. Hormonização, né? Eu acho que esse tema é um dos principais que chama a atenção para a gente quando a gente fala de atendimento à população trans. Hormonização, meus queridos, é uma aula à parte, tá? Porque a gente tem que abordar aí dosagens, formas de uso, contraindicações absolutas, contraindicações relativas, uma série de coisas. Mas o que eu queria deixar de mensagem para vocês com relação à hormonização? Primeiro, que a gente entenda, né, que ela também é conhecida como terapia hormonal, hormonioterapia, e é uma intervenção de saúde que é utilizada por muitas pessoas trans e travestis como uma estratégia para se expressarem e serem reconhecidas pela sociedade dentro do limite de gênero que elas se identificam, né? Sabendo disso, nós temos que entender, então, que a gente precisa tornar essa hormonização o mais acessível possível, porque a dificuldade de acessar os cuidados em serviços de saúde, ele acaba levando o quê? A uma automedicação. Então, é muito comum a comunidade trans fazer um uso próprio de hormônios que foram orientados por um colega, por um conhecido, por alguém próximo e que não tem nenhum tipo de orientação médica. E aí, qual é a consequência disso? É que, muitas das vezes, o tipo de hormônio utilizado, a dose ou a forma de aplicação, elas são inadequadas e geram uma série de efeitos adversos e de problemas para a saúde dessa comunidade. E é justamente pensando nesse acesso que hormonização, gente, não é coisa só do endócrino, tá? Pelo contrário, a hormonização, ela é um direito da população trans e ela pode e deve ser feita na atenção primária à saúde. Então, especialmente o médico de família e comunidade na residência, a gente tem isso na nossa grade de competência de você estudar e estar capacitado para realizar a hormonização da comunidade trans. E se você tem um profissional de APS corretamente qualificado e preparado,
esse procedimento, esse processo, ele pode ser feito na própria PS, né, que é onde a gente tem mais vínculo, mais relação com o paciente e é mais próximo da casa, muitas das vezes, dessas pessoas. Com relação, então, à fertilidade e reprodução. Primeiro ponto que a gente tem que entender, né, quando a gente fala aí de cirurgia de redesignação sexual, a gente sabe que algumas técnicas que são utilizadas para fazer transformação do corpo, e aí eu trago como exemplos para vocês remoção de gônadas, ou remoção do útero e outros tipos de cirurgia de redesignação, elas logicamente vão afetar a fertilidade. Mas mesmo as pessoas trans que não fazem essa cirurgia, ou seja, que mantêm os seus órgãos reprodutores, mas utilizam hormônios para transformação corporal, elas também tendem a ter uma grande queda aí do potencial reprodutivo. E essa questão da recuperação, eu parei de usar hormônios, vou recuperar minha fertilidade ou não, ela é muito imprevisível, tá? Isso varia muito de paciente para paciente, da dose utilizada, do tempo utilizado, para a gente saber se essa alteração vai ser reversível ou não. Por quê? Ponto 1, porque o uso prolongado dos estrogênios, né, do estrógeno, e assim como o uso dos antiandrogênicos, eles vão levar a uma redução na qualidade e na concentração dos espermatozoides no sêmen, tá? Por outro lado, o uso prolongado da testosterona, ela tende a causar uma atrofia endometrial e um processo de anovulação. Tá? Fazendo uma ressalva para vocês, gente, uma coisa que é sempre importante a gente destacar quando a gente atende esses pacientes, tem muito paciente trans que acredita que por fazer uso de hormonização já é uma prática anticonceptiva, isso não é verdade, tá? Existem pacientes que fazem hormonioterapia e que mesmo assim podem sim gerar, né, ficar gestantes. Então, se você tem uma relação sexual em que há possibilidade de gestação, você deve associar os métodos contraceptivos de barreira. Tá? A hormonização ela não é garantia 100% de que você vai ter uma prática anticoncepcional efetiva. Então, quando a gente vai ofertar essas transformações corporais para a população trans, a gente tem que dialogar, tá, sobre esses efeitos adversos, sobre os efeitos colaterais, ver se a pessoa realmente quer ou não quer, e se ela houver desejo aí reprodutivo, desejo de ter filhos, nós temos que conversar sobre a possibilidade de criopreservação, tá? Lembrando que, infelizmente, esse procedimento ainda não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. E aí, com relação aos métodos anticonceptivos, a gente tem que entender, por exemplo, que as camisinhas, elas não são utilizadas apenas no pênis, tá? Elas podem ser utilizadas para qualquer tipo de penetração, seja por pênis, por mão, por dedos ou por objetos, tendo sempre aquele cuidado de descartar a camisinha e trocar por outra. Se a penetração for alternada entre pessoas, né, entre uma pessoa ou outra, quando você tem ali uma relação sexual que envolve mais de 2 pessoas, os trisais, as relações de poliamor, relacionamento aberto, entre várias outras configurações que nós temos. Então, se você vai trocar de uma pessoa para outra, você vai fazer a troca do preservativo, ou se você vai trocar de local receptor, ânus, vagina ou boca, para evitar essa troca aí dos fluidos corporais. As luvas e as dedeiras, elas também devem ser utilizadas, podem ser utilizadas aí na penetração como uma forma de proteção, mas a gente tem que ter alguns cuidados específicos, então tem que ser mantidos limpos, as unhas têm que estar bem aparadas, justamente para evitar a lesão de mucosas, né, que vão ser penetradas, ou até mesmo a ruptura do próprio material. A prática sexual entre as vulvas, que a gente conhece como tribadismo, tá? Apesar de muitas pessoas acharem que não oferece risco de ST, isso está errado, elas também têm potencial de transmitir ST. Só que a gente tem um grande problema, porque até nisso as mulheres são invisibilizadas. A gente tem um machismo que impera muito na sociedade, então a gente fala muito da camisinha masculina e pouco falamos sobre métodos de anticoncepção de barreira femininos. E quando a gente fala então da relação lésbica, da relação entre 2 mulheres sexual, isso é menos abordado ainda e muito menos ofertado, né, pelo Sistema Único de Saúde ou até mesmo na atenção privada. É difícil de você conseguir esses materiais. Alguns métodos de barreira que seriam específicos para a prática do tribadismo ou para o sexo oral em vulvas seriam aí placas ou calcinhas de fundo de silicone ou de látex resistente. Só que a gente sabe que dificilmente esses materiais são encontrados para comercialização, eles não estão disponíveis nos serviços de saúde e eles são pouco tolerados. Justamente, né, pelo que eu falei para vocês, devido à desinformação dos profissionais de saúde e também pelas nossas concepções culturais que são heteronormativas sobre as práticas sexuais e não abordam, não enfatizam, não respeitam as práticas homossexuais. Com relação, então, a rastreamentos, né? Então, a gente vai falar aqui com vocês principalmente do rastreamento do câncer do colo do útero e da mama. Eu sei que é uma aula que vocês já tiverem na faculdade, talvez até mais de uma vez, mas eu imagino que poucos de vocês tenham ouvido falar sobre rastreamento na população trans.
né? Então a gente sabe que o PCCU, de acordo com o Ministério da Saúde, ele deve ser ofertado dos 25 aos 65 anos para todo mundo que possui colo do útero e que já teve algum tipo de penetração vaginal ao longo da vida, tá? Porque oferece um risco de exposição ao HPV. Então a periodicidade, ela segue a própria recomendação do Ministério de você fazer 2 exames com intervalo de 1 ano, tá? Se esses 2 primeiros exames vierem normais, não tiver nenhum tipo de alteração, o rastreamento ele deve ser trianual. Então, de 3 em 3 anos, você repete o exame do preventivo até os 65 anos de idade. Os homens trans e as demais pessoas trans masculinas, eles têm a mesma chance de desenvolver câncer do colo uterino do que as mulheres cisgênero. Só que a gente sabe que o rastreamento nessa população costuma ser feito de forma inadequada. Muitas pessoas acham que não precisa ser feito e outras não fazem, ou por preconceito ou por desinformação. Então, além dos fatores que afastam as pessoas transexuais e travestis do serviço de saúde, o próprio uso prolongado da testosterona em quem faz hormonização, ele é um fator de risco para não fazer o rastreamento. Como a gente viu lá atrás, a testosterona ela gera uma atrofia vaginal e cervical, então isso gera um processo de ressecamento em que o exame se torna muito mais desconfortável. Além de questões inerentes à disforia de gênero, né? No momento em que um paciente transmasculino se vê realizando um preventivo, que é um exame tradicionalmente associado ao gênero feminino, ele pode se sentir violentado, ele pode se sentir constrangido de fazer esse tipo de rastreio. E com relação, então, ao câncer de mama, né? A gente sabe que a mamografia ela apresenta os benefícios semelhantes, tá, ao das mulheres cisgênero, tanto para os pacientes transmasculinos que não tiveram as suas glândulas mamárias removidas, como também para as pacientes transfemininas que fazem uso de hormonização há pelo menos 20 anos. Então, se você vai ofertar rastreamento, você deve também ofertar para esses 2 tipos de condições, né? Tanto o paciente transmasculino que não tirou as mamas, quanto a paciente transfeminina que faz uso de hormonização aí por pelo menos 20 anos. Quando a gente oferta, é sempre importante falar sobre os riscos aí de sobrediagnóstico, de sobretratamento, dos reais benefícios da mamografia, para que o paciente decida ou não se ele quer fazer o rastreio. Tendo em vista aqui, como eu falei para vocês anteriormente, nós podemos ter um desconforto disfórico importante relacionado a esse exame, principalmente nos pacientes transmasculinos, porque eles vão ver que eles vão ser abordados, eles vão ser considerados para fazer um exame que tradicionalmente é do gênero feminino. Né? Isso pode gerar, sim, uma crise de identidade, isso pode gerar uma violação. Outros tipos de câncer, gente, tá? Ou de outras doenças, não existe um rastreamento específico, mas ele deve ser feito de forma personalizada, individualizada, conforme cada caso. Falando com vocês, então, do exame ginecológico, né? A gente sabe que a pessoa que tem atrofia vaginal, ela vai ter um grande desconforto para o exame. Então, a gente pode utilizar algumas estratégias para diminuir esse desconforto, tá? Uma delas é utilizar o espectro vaginal de um tamanho extra pequeno, e aí sendo aplicada a lidocaína tópica antes do exame, ou até mesmo estrógeno vaginal para lubrificação, que pode ser feita aí de 1 a 2 semanas antes do procedimento que for agendado. Então, isso é uma coisa que gera um conforto maior, gera uma lubrificação melhor para fazer o exame do preventivo. Outra estratégia é você fazer uso de benzodiazepínicos, tá? O clonazepam, o diazepam, enfim, que podem ser administrados 20 a 60 minutos antes do exame e podem ser úteis em situações principalmente de extrema ansiedade. E uma outra alternativa é você ofertar que a própria pessoa faça a introdução do espéculo nela mesma, né? Em uma posição que é mais confortável, com uma liberdade de movimento, então não utilizar aquelas famosas perneiras, e aí dando uma disponibilidade de um espelho para acompanhar o procedimento. Então tudo isso incentiva a autonomia do paciente e minimiza esse desconforto aí durante a realização do exame. Agora falando de um tópico importantíssimo, né? Saúde mental. A gente não tem como falar de comunidade trans e não falar do sofrimento mental que essas pessoas passam. Então, independentemente da existência dos adoecimentos mentais específicos, a gente sabe que as pessoas trans e as travestis, elas estão mais sujeitas a sofrimentos gerados pela exclusão social e pela vulnerabilidade individual desse processo. Eu não sei quem já ouviu falar de estresse de minoria, né? O estresse de minoria é essa condição que é vivenciada pelas pessoas LGBTQIA+. Então, de alguma forma, elas acabam internalizando que a sua identidade de gênero ou que a sua orientação sexual, elas são negativas, elas não são aceitas pela sociedade, e elas sentem uma necessidade de se adequar ao que a sociedade espera delas. Então, ou elas ocultam a sua sexualidade, ou acabam realizando experiências, adotando comportamentos que são esperados
pelos outros, mas que não fazem parte da identidade delas mesmas. Então, esse sofrimento de você não poder viver a sua sexualidade, a sua diversidade, da forma como você gostaria, ele já é um fator importante de adoecimento, né? E ele vai ser responsável aí por uma série de transtornos, como, por exemplo, transtorno de ansiedade, de humor, depressão, automutilação, negligência, transtorno de personalidade, transtorno alimentar, incluindo... E aí, geralmente, chega também, gente, a ideação e o próprio comportamento suicida. E eu falei para vocês lá atrás, né, que a gente ia conversar um pouquinho sobre disforia de gênero, né? O que é essa disforia de gênero, gente? A disforia de gênero, ela é um sofrimento que é causado pela sensação de inconformidade que é vivida por uma pessoa que não se reconhece ou que não é reconhecida como pertencente ao gênero com o qual ela se identifica. Mas é bom a gente falar que não é todo paciente trans que passa por essa disforia, tá? A disforia ela vai ser vivenciada por alguns pacientes trans que vão sofrer por não ter essa congruência do gênero, tá? A raiz dela está aí na nossa heterocisnormatividade, infelizmente, essa concepção errônea de que todas as pessoas são naturalmente cisgênero e desconsiderando e violentando as pessoas transexuais e as travestis. E muitas das vezes as próprias características corporais, elas são reconhecidas como marcadores do gênero, né? A gente sabe aí, por exemplo, da mama, da barba, do gogó, os traços faciais, a voz, e tudo isso no processo de puberdade, eles são apontados como agravadores do sofrimento. Então, a puberdade ela é um dos momentos do desenvolvimento em que a gente mais tem disforia de gênero, porque começam a entrar esses caracteres sexuais secundários e a pessoa deixa menos ainda de se identificar com a imagem que ela começa a ver no espelho. Gostaria de fazer uma observação aqui com vocês, queridos. A gente tem que entender que disforia de gênero não é a mesma coisa que dismorfia corporal. Para você tratar um paciente como disforia de gênero, a gente tem que excluir dismorfia corporal. O que é dismorfia corporal? É aquele homem que acha o pênis pequeno, ou acha o pênis fino, ou aquela mulher que acha que tem lábios vaginais muito grandes, ou aquela pessoa que se acha muito alta ou muito baixa, muito gorda ou muito magra. Então isso são dismorfias corporais. É insatisfação com relação ao seu próprio corpo, mas não que aquele corpo seja o causador de um sofrimento, porque você gostaria de se enxergar em um corpo diferente, de um gênero diferente, tá? Então a gente precisa caracterizar muito bem o que é disforia de gênero e o que é dismorfia corporal. E é justamente por isso que a gente tem que falar um pouquinho aqui com vocês sobre as crianças e adolescentes. Nós temos uma ideia errada de que a transexualidade, que os aspectos relacionados à identidade de gênero só devem ser falados com gente grande, né, com maiores de 18 anos. E isso cada vez mais tem caído por terra. Tá? As crianças, elas começam a definir uma identidade de gênero, gente, ali por volta dos 2 anos de idade, tá? Então, com 2 anos, você já consegue identificar comportamentos que vão falar mais a favor ou contra uma possível disforia de gênero. E a gente tem que observar, tá? E não são todas as crianças com variabilidade de gênero, tá, que na vida adulta vão se identificar como uma pessoa trans e vice-versa. Você pode ter alguém que durante a infância não tinha nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de inconformidade e na vida adulta ela vai desenvolver. Então isso não anula. Uma coisa não anula a outra, tá? Mas é claro que se você tem uma criança aí de 2 anos, 3 anos, que já está enfrentando sofrimento com relação ao gênero, é um preditor importante, tá, que isso vai persistir nos anos seguintes. E é muito comum, né, que essa criança com variabilidade de gênero, assim como a família dessa criança, experimentem sintomas de ansiedade e de sofrimento decorrente dessa dificuldade de compreensão e da aceitação social. Então, muitas das vezes a gente tem ali a criança como uma vítima e a família como um vilão, mas na verdade a gente precisa, né, dentro da PS, dentro da abordagem de medicina de família e comunidade, principalmente, entender que a família toda sofre, porque querendo ou não, aquele pai, aquela mãe, às vezes tem expectativas também que podem ser barradas quando você enfrenta uma criança que está caminhando num caminho que você não esperava. Não que você não aceite, não que você não a ame, mas aquilo gera um choque. Então a gente não pode, de repente, pegar essa família e considerar uma vilã e temos que ofertar um apoio também, um cuidado especial para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para esse círculo social, porque é um sofrimento que ele é compartilhado. E nesse cenário o apoio da equipe multiprofissional é fundamental. Você ter ali enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfim, uma série de equipes, uma série de profissionais nessa equipe que possam exercer o melhor cuidado pelo paciente. E é justamente por conta disso, né, considerando aí os benefícios que a gente tem de prevenir disforia de gênero e garantir melhores resultados físicos e psíquicos, que o Conselho Federal de Medicina elaborou um parecer técnico no ano de 2013, tá? Então, esse parecer técnico do CFM, ele recomenda que
que o acompanhamento do adolescente ele seja feito em um centro dotado de estrutura, que possibilite o cuidado adequado e a integralidade e atenção de excelência, garantindo segurança e habilidades técnico-científicas multiprofissionais e suporte adequado no seu segmento. Então, essa assistência ela deve ocorrer o mais precocemente possível e é extremamente recomendável, tá, a supressão da puberdade antes do desenvolvimento irreversível das características sexuais secundárias. Então, se você for um paciente maior de idade, maior que 18 anos, você pode ser abordado na própria PS. Se for um paciente menor que 18 anos, existem alguns centros especializados. Aqui em Belém, infelizmente, nós ainda não temos um centro desse, mas eu sei que em São Paulo, em alguns outros estados, já temos, em que você encaminha essa criança, encaminha esse adolescente, para que já seja feita, inclusive, a hormonização com o objetivo de suprimir esses efeitos da puberdade. E assim a criança ela vai ter um fator protetor importante para não desenvolver disforia de gênero. Também não podemos deixar de falar da prostituição, tá? Mas não a prostituição como muitas das pessoas enxergam ou julgam, de achar que a paciente trans, a paciente travesti, ela está na prostituição porque ela quer. Ela é promíscua, ela leva uma vida desse jeito e é por isso que ela está ali. A gente sabe que não é assim que acontece, tá, gente? Infelizmente, é inegável, sim, que grande parte das pessoas trans e das travestis, elas têm alguma experiência aí na prostituição, mas isso é um resultado de um processo de exclusão social, né? Essa paciente, na maioria das vezes, ela vem ali de um cenário, de um histórico de falta de apoio da família, falta de apoio da comunidade. Isso aí vai ser associado à marginalização social e acaba dificultando, até impedindo que elas encontrem empregos mais estáveis no mercado de trabalho. Então, se você não consegue se formar na educação tradicional, se você não consegue um emprego no mercado de trabalho, muitas das vezes o mercado sexual acaba sendo a única alternativa para o próprio sustento dessas pessoas. Então, elas estão ali por todo um processo, toda uma questão histórica, uma dívida histórica que a própria sociedade impõe para essas pessoas, né? E é com esse olhar que nós devemos enxergá-las. E não um olhar julgador, um olhar de achar que toda paciente trans merece pegar AIDS, merece pegar IST pela vida que ela leva. Que, infelizmente, ainda é a visão de muitos dos nossos colegas. Então, devido aos efeitos aí do estigma social e da não regulamentação do trabalho sexual no Brasil, a gente vê que pessoas em situação de prostituição geralmente vão ter uma maior vulnerabilidade social e acabam ficando mais expostas a outros fatores que afetam a sua saúde, como a violência, o uso abusivo de álcool e drogas, as infecções sexualmente transmissíveis, entre outras. A gente sabe aí principalmente quando você tem prostituição associada a moradores de rua, moradoras de rua, que vão ter uma sinergia de vulnerabilidade, né, um conceito que a gente fala, em que você tem uma associação de questões de vulnerabilidade que levam a um adoecimento maior nessas pessoas. E falando de HIV e AIDS, então, outro ponto que a gente tem que mudar paradigmas, né, desvincular essa imagem de que a população LGBTQIA+, ela é a única cometida pelo HIV e pela AIDS, né, gente? Isso já ficou no passado há muitos e muitos tempos, embora tenha surgido ali no início nos guetos lá dos Estados Unidos, enfim, toda aquela questão histórica que a gente sabe de atribuição do HIV à população gay, principalmente, hoje em dia isso não existe mais. Nós temos pacientes idosos, jovens, héteros, homos, nos mais diversos aspectos da sexualidade e diversidade que são acometidos pelo HIV e pela AIDS. Então, sim, devemos entender que essa é uma população-chave, uma população-alvo em que a gente precisa discutir, abordar e informar sobre o assunto, mas precisamos combater a imagem de que ela é a única cometida, essa estigmatização tão forte e que faz essas pessoas sofrerem tanto, né? Abordar a PrEP e PEP, para quem não conhece, PrEP é a profilaxia pré-exposição e a PEP é a profilaxia pós-exposição de risco. Então, isso deve ser abordado com a população trans, elas são uma população-chave para abordar esses assuntos, né? Se a pessoa que é usuária do sistema de saúde tiver sorologia positiva para o HIV e ela ainda não tiver em acompanhamento, ela deve ser encaminhada a um centro de referência para iniciar esse tratamento. Ele também é feito pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, tá? A gente sabe que o uso dos antirretrovirais, ele reduz muito as complicações que são relacionadas à infecção pelo HIV, promovendo aí uma melhora da qualidade de vida e da própria sobrevida, né, reduzindo a mortalidade dessas pessoas. Outro ponto importante que a gente deve sempre divulgar é que as pessoas vivendo com HIV, que são os PV-HIVs, que estão em tratamento com antirretrovirais e que têm carga viral indetectável aí durante 6 meses, eles deixam de transmitir o vírus, tá? Essa regrinha máxima que a gente conhece como indetectável é igual a intransmissível. Inclusive, já temos aí estudos recentes mostrando que se uma pessoa tem relação sexual desprevenida com um paciente que vive com HIV e faz tratamento, e se ela tem relação sexual desprevenida com uma pessoa que ela desconhece o status sorológico, a possibilidade dela ser contaminada pelo HIV, infectada pelo HIV,
é maior com a pessoa que ela não conhece o status sorológico. Então, a gente precisa começar a informar, a divulgar essa informação. Ela é fundamental, tá? Para diminuir o estigma, diminuir o sofrimento das pessoas que vivem com HIV. Então, temos que estimular, sim, a prevenção combinada. Então, a pessoa faz uso da PrEP, mas, ao mesmo tempo, utiliza o método de barreira, porque a gente sabe que o uso da PrEP, hoje em dia, ele acabou aumentando a incidência de outras ISTs. Né? As pessoas fazem uso da PrEP para prevenir o HIV, mas continuam adoecendo de sífilis, de herpes genital, de gonorreia, de várias outras infecções sexualmente transmissíveis, que não são protegidas pela PrEP. E aí, já finalizando a nossa aula, tá, gente? Eu prometi pro Felipe que não ia me delongar tanto com vocês, mas não adianta, a gente começa a falar e acaba perdendo a hora. Mas esse aqui é um recortezinho do material que a minha sociedade, nessa sociedade, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas Sociedade Só Amor, que é a Sociedade de Medicina de Família e Comunidade. No ano passado, o nosso grupo, o GT de Sexualidade, a gente elaborou um manual, uma cartilha que está disponibilizada para vocês aí no site, eu deixei o link. Então, se vocês entrarem lá, tem alguns mitos que a gente deve combater com relação à população LGBTQIA+. E eu trouxe o recorte para vocês de alguns mitos que a gente tem que combater com relação à população trans, que é o foco da nossa aula de hoje. Então, precisamos aí combater que é possível dizer que uma pessoa é trans só de olhar para ela, que só é preciso oferecer nome social para pessoas que sei que são trans, que tem muito pouca ou nenhuma pessoa trans no território que eu atendo, que na prática sexual mulheres trans e travestis não praticam penetração insertiva, ou seja, elas não podem ser ativas, e que os homens trans não têm penetração vaginal, que pessoas trans não podem ter filhos, logo não necessitam de métodos contraceptivos, que todas as pessoas trans querem fazer cirurgia de redesignação genital e que o manejo da hormonização das pessoas trans não pode ser realizado na APS. Então, tudo aqui, gente, esses 7 pontos que eu trouxe para vocês são fake. Tudo é fake news, tá? A gente precisa começar a combater esses estigmas, esses paradigmas que estão enraizados aí na nossa sociedade até os dias de hoje. Aqui são algumas referências que eu trouxe para a aula. Eu sempre indico, né, nessas aulas para vocês esse livro. O livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar, da editora Manoli. Livro novíssimo, saiu do forno no início do ano, tá? Saiu em janeiro desse ano esse livro. E é o primeiro livro, assim, de abordagem completa. Lá vocês vão encontrar atendimento para cada uma das pessoas que são representadas na comunidade LGBTQIA+, e nesses capítulos você vai ter pessoas que fazem parte da comunidade escrevendo sobre elas mesmas, que é fundamental respeitar, né? Falar nada sobre nós sem nós. Esse grande lema que tem sido carregado de que você não tem que ser uma pessoa heterossexual falando das outras. Essas próprias pessoas têm que ter um lugar de espaço, um lugar de fala para falar, decidir, orientar sobre elas mesmas. Então, eu faço essa super recomendação para vocês aí do livro e que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Esse era o nosso recadinho para hoje, tá? Então, lembrar, gente, que apesar da gente às vezes falar que é muito mimimi, LGBT, QIA+, E, D, não sei o que, cada vez é uma letra, a gente tem que entender que para cada letrinha dessa existe uma série, milhares e milhões de pessoas que são representadas. Então, todas as letras e todas as cores importam. Amor é amor, amor não é doença, não existe cura gay, cura trans, não existe prática compulsória de mudança de identidade de gênero. Nós precisamos combater essas violências que são feitas com a população trans, e especialmente aquelas pessoas privilegiadas, quem tem aí a oportunidade de estar em uma identificação de gênero que ela é mais aceita socialmente, que é tida como normalidade, porque você pode criar espaços de discussão, você pode lutar por direitos daqueles que muitas das vezes são invisibilizados. E eu deixo para vocês os meus contatos, o meu e-mail, o meu Instagram. Quem quiser depois mandar uma mensagem, um e-mail, tirar alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês, tá? IF, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado aí um pouquinho dessa aula de hoje. Muito obrigado, professor Mário. Esse assunto é muito, muito importante, principalmente por ser uma classe minoritária, né, que a gente vê que ela precisa de uma maior inclusão na sociedade, incluindo como se for no processo de estresse de minoria, ela acaba se pressionando tanto que afeta a sua saúde. Tudo isso por conta dela não se enquadrar na dita normalidade sexual. No caso, a população trans, ela ser heterocis. Então, foi um assunto super importante que veio agregar para muita gente. A gente teve 2 perguntinhas, professor. Uma da Esther Souza, né? Ela perguntou, professor, devemos usar pronome neutro nos atendimentos? O áudio, professor, tem que ligar.
Desculpa, eu estava com o áudio ligado. Realmente, Marcelo, excelente pergunta, tá? A gente sabe, inclusive é uma coisa que tem sido muito discutida, essa questão da linguagem, né? Tem gente que é totalmente conotada, porque a linguagem é assim, ninguém muda a linguagem. Vou trazer para você a minha visão e a visão que eu vejo de muitas pessoas também, especialmente quem é dessa área, quem tem tratado, estudado mais sobre comunidade LGBTQIA+. Eu acredito, gente, que a gente não está à disposição da linguagem. É o contrário, a linguagem tem que se adequar à sociedade. Então, assim como a gente tem linguagem inclusiva para a população com deficiência, assim como você tem linguagem inclusiva, termos que eram considerados racistas ou termos machistas que a gente combate e tenta reformular, ressignificar nos dias de hoje, o mesmo se aplica aos pronomes. Se você tem a oportunidade de exercitar e de aplicar os pronomes neutros, melhor ainda, porque aquela pessoa que é binária, ela não vai deixar de ser representada e você passa a incluir, a acolher também os pacientes não binários. Então, deve ser estimulado sim, trabalhado, e é totalmente correto você aplicar os pronomes neutros. Perfeito, professor. A próxima pergunta foi da Bianca Germana. Ela perguntou se o silicone industrial é similar ao PMMA, por exemplo. O silicone industrial, que é o termo mais guarda-chuva, o PMMA é polimetilmetacrilato, acho que é alguma coisa assim, se eu não me engano, né? É alguma coisa assim. Faz parte, sim, ele também é utilizado, a gente tem uma série de complicações que são realizadas devido a esses procedimentos, tá? São todos esses materiais utilizados industriais, tem alguns deles que, inclusive, são aprovados pela Anvisa, mas eles são muitas vezes aprovados com quantidades menores. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem, principalmente nas comunidades carentes, algumas pessoas que são as bombadeiras e que acabam fazendo uso, né, inserindo esse tipo de material sem o preparo adequado, em dosagens, em quantidades muito maiores. E aí, nesse cenário, a gente teve até o caso eu acho que foi da André Surak, tivemos alguns casos já famosos que aconteceram de utilização desse material em quantidade exacerbada e utilizado de forma aplicada de forma errada, evoluindo com uma série de complicações infecciosas, outros tipos de complicações que colocam, inclusive, em risco a vida dessas pessoas. Então, a gente tem que fazer orientação também com relação a isso, porque muitas das vezes essas pacientes fazem uso dessas práticas clandestinas por dificuldade do sistema de saúde, você não conseguir acolher elas, porque se elas forem acolhidas, você orienta adequadamente e no próprio processo transexualizador no SUS, você garante uma série de procedimentos que poderiam ser feitos, todos regulamentados e sem efeitos colaterais. Então, sim, é uma questão que você deve sempre abordar também, questionar na anamnese e saber orientar adequadamente com relação a essas complicações. Perfeito, professor. Essas eram as duas perguntas. Eu queria agradecer novamente a presença do senhor e esperar para mais eventos futuros da IF também. Com certeza, contem sempre comigo. Obrigado novamente pelo convite e pela paciência de me aguentar aqui até quase 10 horas da noite. Obrigado. Gente, agora eu só tenho algumas informaçõezinhas. Não esquecer de fazer o questionário de impacto, que é muito importante, está aqui na descrição, aqui embaixo na descrição do Forms, da descrição da aula. O Forms, o form de inscrição vai ser liberado na última aula. Então, todas as aulas vão ser liberadas algumas palavras-chave. Então, vocês anotem que na última aula vai ter o Forms para preencher todas as palavras-chave. Não esquece também, gente, de se inscrever no nosso Instagram e no nosso YouTube. Isso ajuda muito a gente a incentivar a gente a preparar aulas cada vez melhores. Amanhã, a próxima aula vai começar às 10 horas e eu espero vocês.